Graça e paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se for possível, aí na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Eu farei a leitura desse versículo que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Meu irmão, nas últimas meditações, nós estivemos falando aí, nesses primeiros versículos da carta de Tiago, estivemos falando sobre a provação, o como essa provação ela pode trazer benefícios relacionados à perseverança e à fé, e como também nós precisamos da sabedoria dada por Deus para passarmos por essas provações. Há uma sabedoria que o Senhor nos concede se a pedirmos com fé. Hoje, Tiago, aqui nesse versículo, vai nos ensinar a relação da aprovação com o galardão prometido, com o galardão eterno. Vejam, irmãos, que nesses ensinos anteriores, nós vimos resultados e recursos da sabedoria que podem ser vistos durante a aprovação, essa passagem da aprovação. Tiago nos fala sobre a perseverança e a fé durante a aprovação e a possibilidade de termos então acesso a essa sabedoria divina para passarmos durante essa provação. Mas Tiago, nesse versículo 12, ele nos faz olhar além. Ele nos faz olhar para o prêmio que receberão aqueles que com perseverança suportarem a provação. É importante nós percebermos que Paulo ele já havia mencionado, feito uma correlação dessa premiação lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 e 25, falando, ou melhor, comparando a vida cristã com uma corrida. Ele diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então vejamos que estímulo que Deus coloca na nossa frente. Que estímulo Deus coloca para nós vislumbrarmos e olharmos além das provações, a não repararmos na situação que estamos passando, mas repararmos naquilo que está sendo preparado para nós. Nós podemos olhar para além das dificuldades. Nós podemos vislumbrar um arco-íris depois dessa tempestade. Há uma coroa da vida após o sofrimento, diz-nos Tiago aqui. Há um galardão maravilhoso, nos ensina o Senhor. Se você também puder observar Apocalipse, lá no capítulo 2, quando Jesus está enviando suas cartas às igrejas, lá no versículo 10, ele, depois de falar uma mensagem à igreja de Esmirna, uma igreja que estava sofrendo tribulação, passando por perseguição e por perseguições que ainda viriam a ocorrer, a promessa é a mesma promessa que Tiago nos garante aqui. Ele fala: Não temas, no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam, irmãos, que o ensino é o mesmo. Há tribulações, há prova, há coisas que Satanás lançará na nossa vida para a perseguição da igreja de Cristo, mas ser fiel até a morte, seja perseverante, seja vitorioso, porque depois de toda provação, há uma coroa da vida prometida como galardão aos que perseverarem na fé. Também no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10, versículo 11, ao falar sobre a provação que viria sobre todo mundo, o mundo inteiro, olha que coisa interessante, há uma exortação de perseverança para que o galardão não seja tomado. Nos diz assim esses versículos:
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que palavra maravilhosa, irmãos, porque nesta palavra de Jesus aqui em Apocalipse para a igreja de Filadélfia, ele fala de perseverança, ele fala de provação, ele fala dessa provação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar todas as pessoas do mundo. Mas ele fala, conserva, persevera, para que a tua coroa não seja tomada. Irmãos, veja que como a Bíblia ela se relaciona de capa a capa nas mesmas promessas. O que Paulo fala sobre coroa, Tiago fala sobre coroa, João fala em coroa, e vemos isso em muitos outros versículos na Bíblia. De fato, há uma coerência bíblica que nos garante uma promessa que é dada àqueles que perseveram com fé nas promessas de Deus, com fé no Senhor Jesus. Há uma promessa de um galardão que é a coroa eterna. Mas voltando então a Paulo, se você puder olhar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, novamente usando da metáfora de um atleta, ele fala que igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui em Tiago, voltando a Tiago, portanto fica claro que essas normas que descritas ali por Paulo são o exercício dessa sabedoria, da perseverança e da fé durante a tribulação. Pois ele fala, bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Meus irmãos, por fim, um detalhe importante para nós nesse versículo, a observar, é que nós temos que perceber que não há uma recompensa simplesmente baseada no sofrimento. Não é simplesmente o fato de alguém passar por provação e sofrimento nesse mundo que ele é coroado. A recompensa não é dada simplesmente pelas angústias daqueles que sofrem nesse mundo. Tiago, ele complementa dizendo que receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O galardão da coroa da vida é dada àqueles que passam pela provação na fé em Deus. É necessário amar o Senhor, não simplesmente sofrer, mas passar pelo sofrimento, passar pela provação, amando o Senhor, confiando no Senhor, tendo entregue a sua vida às mãos daquele que nos remiu através do seu Filho. Essa coroa da vida é dada aos filhos de Deus e somente a eles. E aqui a gente pode perceber a relação que Tiago faz com Paulo, quando lá em Romanos, Paulo, ele no versículo 28, ele diz, aquele versículo tão conhecido de todos nós, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No mundo que existe aí fora, as pessoas elas não compreendem o ensino bíblico e dizem que o sofrimento traz uma recompensa para a vida futura. Mas não é simplesmente sofrer, é crer no Senhor Jesus, é crer e amar ao nosso Deus e Pai, é viver segundo o seu querer, é lutar segundo as normas, e a norma é sabedoria, perseverança e fé naquele que nos salvou. Que a graça do Senhor Jesus venha sobre nós e derrame em nós mais do seu poder vivificador para passarmos pelas tribulações com sabedoria e com fé, sendo bem-aventurados para recebermos então a coroa da vida. Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Louvamos-Te porque pela Tua sabedoria, pelo Teu poder, pela Tua providência, Tu nos remiu com misericórdia
através da morte do Senhor Jesus, para nos preparar a passarmos pelas tribulações e sofrimentos deste mundo com toda a perseverança e sabedoria na fé. Vivifica o nosso coração, Senhor, para que lhe amemos durante todas as provas, para que o nosso amor a Ti seja confirmado dia após dia e possamos, ó Pai, ao fim de todas as coisas, ouvirmos a voz do Teu Filho nos chamando para habitarmos contigo por toda a eternidade e vivermos uma vida glorificada junto a Ele. E assim recebermos essa coroa da vida, essa alegria eterna no céu, porque mediante a graça o Senhor também nos concedeu. Abençoa o teu povo sobre toda a face da terra que está sofrendo provações e tribulações, dando-lhes fé verdadeira. Pedimos em nome de Jesus. Amém.